Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de novo a mais uma aula aqui no nosso estudo bíblico online. E hoje nós vamos para mais uma lição. Hoje nós vamos falar sobre os trabalhadores do reino. O nome da nossa lição hoje é Preciso de Mais Trabalhadores. É a nossa lição de número 7. E eu tô muito feliz que a gente tá conseguindo caminhar juntos, né? E às vezes pode ter alguma coisa que vocês ficam em dúvida ou não conseguem fazer as tarefas da semana. Se vocês tiverem alguma dificuldade de fazer, pode mandar uma mensaginha pra gente. Nós, do Ministério Infantil, estamos disponíveis para estar ajudando vocês no que for necessário, tá bom? Então, hoje vamos para mais uma aula e nós vamos ler na Bíblia, vai ser o livro de Mateus, capítulo de número 9 e versículo do 35 até o 38. Não precisa vocês abrirem a Bíblia de vocês, basta que vocês me acompanhem, tá? Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção. Então, aproveitei aqui e vocês prestem atenção que a gente vai falar sobre isso mais tarde, tá? Então, eu vou ler. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, este foi o texto bíblico de hoje. E então, assim, existem algumas brincadeiras que a gente não consegue brincar sozinho, que simplesmente não tem graça, né? Tem muitas brincadeiras que não tem graça a gente brincar sozinho. Tem que ter alguém junto com a gente para fazer sentido, para ter graça. E a mesma coisa no trabalho. No trabalho, às vezes tem muita coisa pra gente fazer, muito serviço pra gente fazer, e a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa da ajuda de outras pessoas. E com a ajuda dessas pessoas, a gente consegue concluir um trabalho com um resultado sempre melhor, não é mesmo? Então, Jesus também precisou da ajuda de bastante pessoas, de outras pessoas. O que aconteceu? Lá no início do seu ministério, ele visitava as cidades e os povoados. Então, ele ensinava sobre o reino de Deus nas sinagogas e ele curava muitos doentes. E Jesus, ele se compadecia das pessoas, porque elas pareciam, como a gente viu aqui na Bíblia, elas pareciam ovelhas sem pastor, muito perdidas. Então Jesus tinha compaixão dela. E nessa etapa do ministério de Jesus, ele já contava com a ajuda dos primeiros discípulos dele, que era Pedro, André, Tiago e João, que eles eram pescadores, e também de Mateus, que ele era coletor de impostos. Então, eles prontamente aceitaram o convite e seguiram Jesus. Então, eles largaram tudo que eles estavam fazendo e simplesmente seguiram Jesus para estar dividindo com ele as dificuldades desse trabalho. E Jesus, ele chamava carinhosamente esses lugares que ele ia visitar de plantação. Então, os lugares por onde ele ia passar, os povoados por onde ele ia passar, ele chamava de plantação. E aquelas pessoas que aceitavam seguir ele, aceitavam o convite dele, ele chamava de colheita. Então, interessava a ele que a colheita, né, que aquelas pessoas fossem cada vez maior, fosse a maior possível. Então, quanto mais pessoas aceitassem o convite dele, de segui-lo, de ouvir o que ele tinha para falar sobre o reino de Deus, então era melhor. Então, quanto maior, melhor. Porém, tinha uma preocupação.
porque a colheita era muito grande. Mas, como a gente leu aqui na Bíblia, poucos eram os trabalhadores. Então eram 5 discípulos e Jesus. E aquela multidão era muito grande e não era só naquele lugar. Então, em todos os lugares daquela região ali por onde Jesus andava, por mais que fosse muito longe, mas as pessoas já ouviam falar de Jesus e queriam saber quem que era Jesus. E para Jesus, ele sabia que ele não tinha muito tempo para realizar todo aquele trabalho. E ele não queria esquecer de ninguém. Então, por isso que ele precisava de trabalhadores. Ele precisava dos discípulos ali com ele para estar realizando junto esse trabalho que sozinho era muito, muito grande para realizar. Então, assim, como tinha várias cidades, vários povoados que queriam ouvir sobre ele e não tinha como ele estar em todos os lugares ali ao mesmo tempo, levando a palavra de Deus, contando sobre o reino de Deus, então ele precisava de muita ajuda para conseguir realizar esse trabalho. Então, o que Jesus fez? Ele se reuniu com os seus discípulos e orientou a eles que eles pedissem a Deus para que o Senhor da plantação, né, que é o nosso Deus, enviasse mais trabalhadores para a colheita. Então, assim que Jesus quis dizer assim que os discípulos pedissem para Deus para que mandassem mais pessoas para estar trabalhando ali com ele no reino de Deus e levando e anunciando a palavra àquelas pessoas. E qual que era a necessidade de Deus enviar mais trabalhadores para a colheita? Bom, aquelas pessoas, elas já estavam tão cansadas de sofrer, cansadas de se iludir, e Jesus era a oportunidade de transformação que elas precisavam para a vida delas. Só que como a gente viu, a multidão era muito grande. E Jesus não queria se esquecer de ninguém. Ninguém podia ficar de fora do reino de Deus, porque todos estavam ali porque queriam ouvi-lo, queriam ser tocados, queriam ser curados por ele. Então, por isso que ele orientou os discípulos a pedir isso para Deus, para que Deus enviasse mais trabalhadores, assim como ele, para estar ajudando Jesus, para falar, para direcionar, para ajudar aquelas pessoas que estavam tão perdidas. Como a gente viu, elas pareciam ovelhas sem pastores, né? Ovelhas perdidas sem pastor. E hoje, nós somos responsáveis pela colheita também do Senhor. Por isso que nós devemos pedir a Deus que envie sempre mais trabalhadores, pois a colheita é muito grande. E também, hoje tem a necessidade de muito trabalho, pois há muita gente aguardando a boa notícia de Jesus, porque Jesus é a nossa esperança. Então, a tarefinha de hoje, a lição de hoje foi sobre isso, é sobre os trabalhadores, que o reino de Deus precisa de mais trabalhadores. E nós, eu, você, a mamãe, o papai, quem tiver aí com você, a nossa família, os nossos amigos, nós podemos trabalhar para o reino de Deus, nós podemos ser esses trabalhadores que o reino do Senhor precisa. Então a gente precisa sempre orar e pedir para Deus para que Ele nos transforme, né? Ele nos capacite sempre nesses trabalhadores, para que a gente possa sempre contribuir com o reino do Senhor. Olha que lição bacana que a gente teve hoje, né? Bom, então, na tarefinha de vocês, tem a lição, né, para vocês fazerem durante a semana. Como a gente já está acostumado, nós não vamos fazer aqui agora, mas eu quero que vocês façam durante a semana. E como eu falei, se vocês tiverem alguma dúvida, não conseguirem fazer, pode mandar mensagem que a gente está disponível para estar ajudando vocês, tá bom? Então, fazer a tarefinha de casa. Então, o versículo bíblico desta semana é o seguinte: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Esse versículo está em Mateus 9:37. Então, esse é o versículo para decorar durante a semana, tá bom? Outra coisa também é que lá no finalzinho das atividades de vocês, também tem
os versículos para a gente ler durante a semana, né? Então, não se esqueçam de ler esses versículos que está disponível para vocês. E, bom, eu acho que é isso. O nosso estudo vai ficando por aqui, mas já na sequência a gente vai ter o culto. Então eu queria convidar você e a sua família para continuar aqui conosco e tá acompanhando mais um culto online que nós vamos ter, tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!